Bom, hoje vamos para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a ferramenta EAP e o diagrama de Gantt. Essas duas ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do nosso projeto, o Syscop. Então, o componente do nosso grupo é Fábio, Késia, Wilson e Wintz. Então, a gente vou começar primeiramente explicando mais ou menos o que é a EAP. Então, a EAP, estrutura analítica do projeto, é uma subdivisão hierárquica do trabalho do projeto em partes menores, mais facilmente gerenciáveis. Seu objetivo primário é organizar o que deve ser feito para produzir as entregas do projeto. É você pegar o projeto como um todo e dividir em pequenas atividades para que seja mais fácil o gerenciamento de cada uma, para que eu possa definir prazos mais curtos para o desenvolvimento de cada pedacinho, que no final me trará a conclusão do projeto. Então, o nosso projeto, ele tem o objetivo principal, que seria o Syscope, o produto final a ser entregue, e a questão das subdivisões. Então, dividiu em partes menores, e em cada pedacinho desse, existem pequenas atividades que vão ser necessárias para o desenvolvimento do todo. Então, fica mais fácil para poder gerenciar o projeto, porque eu consigo pegar cada atividade dessa, definir um desenvolvedor ou uma equipe para ficar responsável por cada mini atividade, para poder concluir com mais agilidade e com mais refinamento é, cada processo do desenvolvimento do software. Dentro disso, então, a gente tem o diagrama de Gantt, que o diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar os avanços das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representando o início e o fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. Então, é basicamente pegar esses pedacinhos, essas pequenas atividades, que não necessariamente é, podem ser feitas em paralelo. No caso, eu posso estar concluindo uma etapa para poder começar a outra, ou uma depender da outra, mas fica mais fácil para mim representar e ilustrar para mim o avanço de cada etapa e o tempo para o desenvolvimento de cada atividade. Então, aqui a gente utilizou uma ferramenta do Trello, um plug, que é Big Picture, que ele vai pegar as atividades que colocamos como parâmetro, e dentro desse quadro ele vai me fornecer esse diagrama, que eu vou mostrar agora para vocês. Pronto. Dentro do ambiente do Trello, então aqui definir as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, tem as atividades que estão em stand-by, que vão ser necessárias ser feitas, só que por enquanto ainda não estão sendo trabalhadas. As minhas atividades que estão a ser feitas, que estão próximas, já são a próxima etapa quando eu concluir as que estão sendo feitas agora. Aqui neste momento eu estou trabalhando nelas e as que foram concluídas. Essa ferramenta ela é bem ampla, porque eu consigo definir a data de início dessa atividade, consigo definir a data mais ou menos que eu tenho de entrega, os membros que estão responsáveis por desenvolver essa atividade, e dentro da minha atividade principal, eu tenho as minhas subdivisões, as pequenas atividades, os pequenos trechos de atividades que eu preciso desenvolver para poder concluir o meu, o meu objetivo, no caso, concluir a minha atividade principal para poder dar andamento ao software. Com esses dados, eu indo aqui no meu Big Picture, que é o meu
plugin do Trello, eu consigo gerar o meu mapa ou o meu diagrama de Gantt. Então, ó, como ele explicou, são barras coloridas e que vão ilustrar para mim o desenvolvimento de cada atividade. Então, eu tenho o início e tenho o fim de cada atividade que está para ser desenvolvida e o tempo. Então, tenho aqui a primeira etapa, o levantamento dos requisitos. Antes de terminar, eu já vejo que no meio do processo eu tenho a minha configuração do meu ambiente e assim sucessivamente. Então, aqui eu consigo ter uma ilustração de quanto o tempo de cada atividade e como está o desenvolvimento dela. Então, eu consigo ter um acompanhamento para verificar com a equipe é, se o prazo que foi definido no início, se tudo está correndo de acordo. Então, eu consigo fazer um monitoramento das atividades que estão sendo desenvolvidas. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção.